Olá, futuros policiais civis do estado de São Paulo, professor Diego Pureza aqui falando e já com uma nova meta, ajudá-los a serem aprovados aí na fase oral, para quem está na prova oral para escrivão, investigador e até delegado, por que não? Até delegado da Polícia Civil de São Paulo. Qual que é o detalhe, pessoal? As provas, a fase oral para escrivão já está correndo, já está acontecendo, nós estamos levantando algumas questões, principalmente aquelas que estão sendo repetidas. Está caindo português, informática, criminologia com peso absurdo, criminologia muito pesada e questões jurídicas. E das questões jurídicas nós temos direito constitucional, administrativo, penal, processo penal, direitos humanos. Só que sendo bem franco com vocês, as duas disciplinas que estão sendo cobradas de forma mais intensa e em volume também, ou seja, a maior quantidade de questões no certame oral, é o direito penal e principalmente a criminologia. Pensando nisso aqui com a nova concurso, qual que vai ser a ideia? Nós vamos sempre estar trazendo as questões que estão sendo cobradas na fase oral, sempre com uma preferência. Quais são essas preferências? Aquelas que estão sendo mais repetidas. Vamos lembrar, as arguições estão acontecendo de manhã e à tarde. E estão repetindo muitas questões, aquelas mais importantes, aquelas que mais interessam para a banca. Então, nós vamos sempre estar gravando vídeos aqui de direito penal e criminologia, passando qual é essa pergunta, explicando qual é a construção do raciocínio para explicar a pergunta, falando onde pode ter um detalhe para enriquecer sua resposta, e aí no final de cada pergunta, dando uma sugestão de uma resposta completa. É claro que serão vídeos muito mais curtos, de 3, 4 até 5 minutos, porque a ideia não é criar uma aula sobre cada tema, até porque na fase oral você não vai precisar, não vai conseguir escrever, assinalar alternativas, construir num quadro ali, não, você vai ter que responder. Então nós vamos dar dicas de como responder, de como construir essa resposta e no final um modelo, uma resposta ideal para convencer o seu examinador. Mas deixa eu fazer alguns alertas para vocês agora, muito importante. Aliás, abrindo um parênteses, o segundo filtro é, além das mais repetidas, nos comentários dos vídeos, deixem aí a sua pergunta, fala, professor, eu estou assistindo a arguição de outros candidatos, estão perguntando isso, eu não estou entendendo. Joga lá qual é a pergunta que a gente vai colocar na lista para os próximos vídeos também. Sempre vai ter aqui diariamente penal e criminologia. Agora um grande alerta, pessoal, prestem bem atenção no que eu vou falar agora. Já tem notícias, registros de questões fora do edital. Tem examinador cobrando questões, não só principalmente em criminologia, mas não só em criminologia, em outras disciplinas também. Só que está se destacando em criminologia. Os examinadores cobrando aí questões fora do edital. Eu vou dar um exemplo. Historicamente, sempre caiu nos concursos da Polícia Civil de São Paulo escolas criminológicas e evolução histórica, que está basicamente dentro do mesmo assunto. Só que nesse edital publicado em 2018, no ano passado, parou de cair, eles tiraram isso do edital. O problema é que na fase oral, por duas razões eu acredito, ou porque o examinador não está se atentando, ele deve estar pegando questões parecidas com as últimas provas, só que as últimas provas tinham essa previsão no edital, e por desatenção ele está cobrando, ou o segundo ponto, ele está realmente sacaneando os candidatos. Por quê? Obviamente, ele não pode te eliminar, a banca não poderá te eliminar por você não ter a resposta de uma questão, de um assunto que não está no edital. Não pode. Só que eles sabem disso. Qual que é a ideia? A ideia pode ser, vamos pensar na pior das hipóteses, na maldade mesmo. A ideia pode ser desestabilizar o candidato, a candidata. Ou seja, eu jogo uma pergunta ali no meio da fase oral, eu percebo que o candidato está super seguro na fala dele. Aí eu vou e jogo uma pergunta de um tema fora do edital. Vai quebrar o cara no meio. Porque na hora, talvez ele se desconcerte. Pô, mas isso não tá no edital, mas se eu reclamar pode ficar feio, mas eu não estudei isso e tal. Então a ideia é trazer um desequilíbrio emocional. Qual é a minha sugestão? Prestem bem atenção. Prestem bem atenção até para não serem deselegantes. Vem uma pergunta fora do edital, se você sabe a resposta, vai nadar de braçada. Da resposta, beleza. Se você não sabe, que é o mais previsível, até porque você não estudou para isso, você não sabe a resposta, chega para o examinador e fala, excelência, olha, eu sinceramente não me recordo, até porque eu creio que esse ponto eu acabei não estudando com afinco nessa reta final, justamente por não ser um ponto que estava previsto no conteúdo programático, não estava previsto no edital. Mesmo assim, eu já estudei no passado, mas sinceramente não me recordo.
Pronto, é uma resposta elegante, você demonstra segurança e demonstra que mesmo diante de uma pergunta que você não tem a resposta, você não vai demonstrar fraqueza, não vai abrir a guarda, não vai demonstrar fragilidade. Vamos lembrar que a fase oral é uma prova muito mais de psicologia e de postura. O conteúdo, acreditem se quiser, ele é secundário. Eu já cansei de ver candidatos que acertam cerca de metade só, erram diversas questões e são aprovados pela postura. Já vi também candidatos que acertam muito, quase tudo, e são reprovados porque demonstram insegurança, fraqueza, começam a tremer, começam a desviar o olhar, começam a gaguejar, demonstram uma insegurança que não é compatível com o exercício da função de polícia judiciária. Então, guardem essas dicas que são preciosíssimas e a partir dos próximos vídeos nós vamos enfrentar questão por questão de direito penal e criminologia. Lembrando, vamos trabalhar sempre dando preferência para aquelas que estão sendo mais repetidas nas provas de escrivão, futuramente quando começar a ser cobrado de delegado e de investigador para ajudá-los nessa reta final. Detalhe, muito do que está sendo cobrado são questões repetidas das provas objetivas. Então até para você que está se preparando para os próximos editais, essas questões certamente servirão de base para uma preparação para os próximos editais, que aliás já temos rumores que pode vir até em 2019, hein? Então vale a pena começar a se preparar com antecedência, ou seja, resumindo, esses próximos vídeos servirá para você que está na fase oral e para você que está se preparando para os próximos concursos, beleza? Vou ficando por aqui e até as primeiras questões, pessoal. Até lá!